Por gentileza, abra sua Bíblia. Nós vamos reler os textos bíblicos que estão colocados na revista. O primeiro está em Romanos, capítulo 13, dos versículos 1 a 5. Romanos 13, do 1 ao 5. E depois, a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 13 a 17. É importante demais esse assunto que vamos tratar nesse trimestre, autoridade espiritual. E essa manhã a gente abre com fundamentos da autoridade. Quando eu li esse tema, fundamentos da autoridade, imediatamente me veio à mente uma pergunta do Salmo 11, verso 3, que nunca mais saiu da minha mente. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Essa pergunta é decisiva e a gente precisa ter isso em mente. Então, o que a gente vai aprender aqui essa manhã é muito sério, muito forte. Eu estava observando lá na minha biblioteca, tem diversos textos de diversos teólogos sobre Romanos e 2 Pedro, e observando o que eles falam, como é complicado, como é profundo esse texto. Alguns teólogos chegam a dizer que esse texto de Romanos talvez tenha sido o texto mais importante sobre a política e a religião na história da igreja. É um texto extremamente importante, de modo que talvez desse para falar as 13 lições só nesse texto. É muito profundo, muito sério. Amém, irmãos? Romanos capítulo 13, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Quando Paulo escreveu essa carta, Roma estava sob o império de Nero e estava tudo bem por enquanto. Nesse primeiro momento aqui, Nero foi bem. Depois é que ficou endemoniado, mas até aqui estava tudo bem. Quando Pedro escreve na sua segunda epístola, ainda estava também razoável, só que depois passa um certo tempo e a perseguição começa violentamente, quando os imperadores começam a exigir adoração e a igreja se recusa a fazê-lo. Então a gente vai ver dois textos muito profundos, com ramificações e ressonâncias tremendas na sociedade. Até porque um dos graves pecados que como igreja podemos cometer é quando a gente fica um povo fechado no seu gueto e no seu templo e não tem nenhum tipo de consciência social. Eu estava lendo um teólogo alemão que diz que o que Paulo está colocando aqui é que a igreja deve ser a consciência do Estado. Isso é tremendo. Daí a importância da igreja de saber orar e agir. Numa palavra bem simples, a igreja é chamada a ter uma consciência do votar certo, para saber que essas autoridades são constituídas por Deus. O problema é que são instituídas por gente, e aí que está o problema. Vamos lá, Romanos capítulo 13, versículos 1 a 5 diz assim, todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos, porque os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Faze o bem e receberás o louvor dela, porque ela é serva de Deus para o teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada, pois é serva de Deus e agente de punição de ira contra quem pratica o mal. Por isso é necessário sujeitar-se a ela, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Agora vai lá na segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, versículos 13 a 17. Esses são textos, irmãos, que são raros de serem lidos nas igrejas. Por isso a importância de um tempo como esse, uma escola dominical. Porque esses não são textos do triunfalismo gospel, não são textos de neopentecostal. Isso aqui não é texto das empresas de autoajuda disfarçadas de igreja. Isso aqui é texto para quem quer pensar, para quem quer ter consciência cristã genuína. É texto para quem tem estômago forte. Amém? Segunda carta de Pedro. Primeira, né? Verdade. Desculpa. 1 Pedro 2, primeira epístola de Pedro 2, versículos 13 a 17. Acharam? Sujeitai-vos
a toda a autoridade humana por causa do Senhor, seja ao rei, como soberano, seja aos governadores, como por ele enviados para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Pois a vontade de Deus é que, fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Já que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para o mal, mas vivei como servos de Deus. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Amém. Meus irmãos, o que eu acho interessante é como há uma coisa muito particular e muito parecida entre Paulo e Pedro aqui. E se a gente colocasse os dois lado a lado, a distância de um para o outro é muito grande. Paulo, um gênio intelectual. Pedro já alguém mais rústico, e mesmo assim consegue ter o mesmo nível praticamente aqui, uma vez que a palavra é inspirada pelo Espírito Santo. Ou seja, a mesma consciência, a mesma tonalidade, a mesma direção. É um texto, dois textos, que trabalham com a consciência da nossa sociedade, do modo como a igreja é. E o que mais me chama a atenção observando esses textos, é que são textos do comportamento, o modo do comportar-se. O texto está deixando claro, tanto em Paulo quanto em Pedro, que o nosso chamado em relação às autoridades não é de temor se vivermos na verdade. Se eu tivesse que traduzir isso aqui numa frase só, eu diria que todo cristão que de fato ama a Deus, vive a verdade e pratica o que prega, não teme as autoridades, porque não precisa. Sua vida é seu testemunho. Amém, irmãos? Ou seja, a gente não precisa ficar com medo das autoridades, nem nada disso. Não há, nem de longe na Bíblia, uma espécie de incitação a qualquer tipo de revolta, nada disso. O que a Bíblia nos chama é para sermos uma consciência sadia. Eu achei brilhante a colocação de Pedro, quando ele diz aqui, no versículo 15, a vontade de Deus. Olha que versículo, esse versículo aqui dava para a gente fazer um quadro e pendurar em casa. A vontade de Deus é que, fazendo bem, caleis a ignorância dos insensatos. Isso aqui é extraordinário. É Pedro dizendo assim, que nosso modo de viver já é capaz de calar a boca dos tolos. E o melhor de tudo, isso é a vontade de Deus. Sabe aquele crente que fica o tempo todo, meu Deus, qual é a vontade de Deus para mim? A vontade de Deus é que você viva bem, e assim cala a boca dos tolos. Olha que lindo, não é? Está no texto, é Pedro quem está dizendo. Ou seja, nós não precisamos criar toda uma série de coisas para tentar de algum modo mostrar quem somos. É viver, a vivência. É por isso que eu acho tão fantástico o modo de a gente observar a palavra do jeito, na simplicidade das coisas. Eu acredito que a melhor teologia é a vida. É quando a gente vive bem. A nossa vida deve falar mais alto do que a nossa voz. Quem tem uma vida não precisa ter medo de nada. Em qualquer lugar que vai, o testemunho é maior. E ainda que se levantem falsos testemunhos, o tempo e a verdade andam juntos. Lá na frente a mentira se desfaz e a verdade prevalece. Somos chamados a viver. Essa é a nossa maior autoridade, a autoridade da vida. Amém, irmãos? Tem um antigo provérbio judaico que diz assim, o homem que não sabe controlar-se a si mesmo, torna-se absurdo quando quer controlar os outros. Olha que tremendo. O homem que não sabe controlar a si mesmo, torna-se absurdo quando quer controlar os outros. Quando a gente vai falar de autoridade, na verdade, assim, eu estava até pensando, a gente poderia ter começado essa revista dizendo o que não é a autoridade, porque tem tanto erro em torno de autoridade que fica difícil já começar direto nela. Porque se tem um conceito que a gente coloca tanto engano, tanto desvio e tanta opinião própria, é a tal da autoridade. Há muito tempo isso está entrelaçado com equívocos, com falsos conceitos, com caricaturas. E infelizmente, nos quintais evangélicos, a autoridade tem se tornado um sinônimo de controle, de abuso de poder, porque quem quer mandar adora bater no peito e gritar a sua suposta autoridade. Até que nos últimos anos isso tem diminuído um pouco, graças a Deus. Mas durante muito tempo, muita gente foi refém dos coronéis evangélicos, que batiam no peito e gritavam com poder, a doença do mandar. Aliás, na Bíblia, quando você chega em 1 Samuel 11, texto onde Davi cai lá com Batseba, é um dos textos bíblicos onde mais aparece o verbo mandar. É no dia que Davi se acha demais. É o ponto mais alto de Israel, o terraço do palácio. É de lá que ele vê a mulher dos outros tomando banho, se interessa por ela e manda buscar informações, manda ela vir, ainda deitar com ele, depois manda ela para casa. Aparece 11 vezes o verbo mandar, porque quando a autoridade é confundida com um poder que manda,
ela se torna problema para todo mundo à sua volta. Ela destrói casamentos, destrói a família, destrói a política, destrói os atos sociais, ela mata relações. Por isso é tão importante que ela seja correta. Autoridade, escuta o que eu vou dizer, autoridade é muito mais do que emitir comandos ou berrar ordens, é propiciar crescimento, influenciar, alargar horizontes e facilitar trajetórias. A verdadeira autoridade é influência, é a capacidade de liderar porque chama outros. Muito forte isso, porque isso vem de Deus, e o que vem de Deus é por o nosso bem, para aquilo que é bom. Amém, irmãos? A gente agora há pouco orou pelos irmãos que estão fazendo aniversário, e geralmente quando faz aniversário, a gente diz parabéns, e nem pensa nisso, é parabéns, para as coisas boas. Tudo que Deus faz para a gente tem esse sentido, de nos levar a algo bom, a algo melhor. É importante a gente lembrar que esse tipo de mentalidade que destrói a autoridade, na base do grito, da imposição, da fúria e da raiva, não gera autoridade, gera tirania, gera todo e qualquer tipo de instinto de governo de morte. Por isso que fica na história tantos relatos de tiranos que acabaram, que destruíram vidas, que detonaram gente, porque usam do seu poder, da sua autoridade, para destruir vidas. Ou seja, esse é um estado anti-Deus. Numa frase só, nós estamos aqui hoje para resgatarmos a autoridade mais bonita que existe, que é a da vida. Quando isso acontece, nosso testemunho mostra para o mundo em quem nós cremos e o bem que a gente vive e tenta fazer. Amém, irmãos? A autoridade que está sobre a igreja, olha que interessante, não legitima a busca obsessiva por domínios, por tronos e glórias, coisas que Jesus rejeitou. Ela alimenta o desejo sincero de servir a causa de Cristo e trabalhar pelo reino da liberdade. Eu acho bonito que Paulo faz todo um trabalho voltado, até porque ele está escrevendo para uma igreja que estava em Roma, vivendo em loco a questão do poder. Já Pedro aqui está um pouco diferente. Pedro vai dizer assim, eu acho bonito Pedro falar no versículo 16, já que sois livres, ele apela para a consciência, vocês são livres, então não usem a liberdade como pretexto para o mal. Olha que bonito que Pedro diz, ele joga para o povo dizendo assim, eu quero que vocês saibam que o bater no peito e dizer-se livre enquanto cristão, significa que não há um uso equivocado da liberdade, numa palavra só, libertinagem, quem usa errado a liberdade. Interessante que Paulo, em Romanos, se você observar, ele vai falar, vai trabalhar com o povo a questão da consciência do culto, da igreja, no capítulo 12 vem trabalhando, depois ele para e entra no 13 e joga para a dimensão social, porque uma coisa que me encanta na Bíblia é que não existe uma diferenciação entre um lado espiritual e outro material, isso é coisa da nossa mentalidade como tradição cristã. Você já viu que tem crente que realmente acha, quando ele entra na igreja, ele meio que ativa um lado espiritual, então aqui ele é espiritual, é quase um superpoder, não é? Tipo um X-Menzinho gospel, não tem? Ele chega ali na igreja, ele ativa, aí ele é santo, né? Ali no estacionamento ele já desativou, pode ver. Ali, é impressionante, né? Aqui ele está ativado, ali ele já desativa. Sabe por quê? Porque se criou uma mentalidade na igreja, e isso há muito tempo, de que aqui nós somos espirituais. Você já viu gente falar, irmãos, tem que ser espiritual? Jesus nunca disse isso, é bonito na Bíblia, nunca disse isso. Aliás, olha para mim, no Novo Testamento, Jesus disse mais vezes, vá para casa do que siga-me. Quer ver uma coisa bíblica que eu poderia te dizer aqui agora? Vai para casa, não agora, espera eu terminar, né? Mas olha que coisa, vá para casa é mais espiritual do que siga-me. O que Jesus está dizendo para nós? Que não existe um lado espiritual ali e depois um lado material aqui. Enquanto eu estou vivo, tudo isso é a ambiência espiritual. De modo que eu sou espiritual aqui no púlpito, mas também sou na segunda-feira na porta da escola do meu filho. A mesma graça que está em mim aqui no púlpito tem que estar no fogão da minha casa. O mesmo homem de Deus aqui é o homem de Deus na vida. A vida é o nosso chamado. Nós somos chamados a viver. Porque senão a gente vira contradição ambulante, gente que sobe santo, desce demônio. Isso é extremamente perigoso. Olha que interessante, eu quero seguir os pontos da revista, porque eu valorizo muito o fato de você ter comprado a revista, é importante isso. Dá uma olhada aí. Aliás, se você quiser aprofundar mais ainda nos temas da revista, no final da revista tem uma bibliografia. Vários livros citados que você pode comprar, são fáceis de adquirir e vão te ajudar muito. Primeiro que o escritor colocou aí o que é autoridade, algumas definições de autoridade. E o vocábulo autoridade tem a sua raiz no latim auctoritas, derivando de auctus, princípio passado de augere, que significa aumentar ou fazer crescer.
A melhor tradução para o termo seria influenciar. Autoridade como influência. Sabe o que é interessante? A centralidade do texto, a melhor maneira de entender a autoridade é você fazer uma diferenciação com a sanha do poder. Há uma diferença grande entre autoridade e poder. Há muita gente que usa do poder, e quem tem esse poder parece que tem uma sede por isso. Os escritores antigos diziam que poder é como água salgada, quanto mais bebe, mais sede dá. A autoridade é diferente. Geralmente, a autoridade genuína ela tem um princípio ativo da humildade. Pode observar que, de fato, quem tem autoridade não sai gritando que tem. É só quem tem poder que é doente por esse negócio. A autoridade é uma coisa mais limpa, mais fluida. Você tem uma ideia? É mais ou menos assim, ó. Você vai ver que tem gente na sua família, alguns avós, alguns pais, que se você for olhar pelo lado do poder, não tem poder quase nenhum. Mas a autoridade da vida é tão grande que quando ele chega, todos param. Genuinamente autoridade. É diferente de autoritário, autoritarismo. Todo esse ismo que você colocar sempre denota algum tipo de perigo. A ideia da autoridade é uma profundidade da influência. Eu queria que você entendesse essa coisa da influência pelo seguinte: primeira coisa que é fundamental na mentalidade de Paulo e de Pedro é que tanto Paulo quanto Pedro vão sofrer ataques terríveis do próprio governo. E em nenhum momento você vai ver que eles se levantam, tentam fomentar uma guerra, alguma coisa do tipo. Nada disso. O apóstolo Paulo, se você quiser ver como é que ele encarou o final da vida, você vai para o último capítulo da segunda epístola a Timóteo, capítulo 4. Paulo vai definir ali o que aconteceu com ele e deixar bem claro: Deus me livrou da boca do leão, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, estou indo em paz e estou fazendo um Timóteo para seguir a obra. A lógica é: não interessa o que aconteça comigo aqui, desde que eu permaneça na verdade, fiel a Deus e vivendo a minha vida de acordo com aquilo que eu prego. A graça, a verdade. Olha que interessante, ó. Ele colocou aí na revista alguns pontos para você entender a autoridade. Primeiro, exercício de poder delegado, ó. Olha que interessante, toda autoridade existe por delegação, porque Deus é o Criador e Senhor sobre tudo e sobre todos. Significa que toda autoridade vem dele. É o que Paulo colocou: toda autoridade vem de Deus. Olha para mim. Isso significa que, sinceramente, ninguém pode se autodenominar Deus. Tudo vem dele. Por isso que não existe na igreja um ungidaço, um ungidão, aquele que é o cara acima de todo mundo. Até a gente usa às vezes assim: não toque no ungido. Não é esse o sentido do texto. Completamente diferente. É preciso entender isso, porque senão tem muita gente que usa isso como manipulação de massa. Isso é extremamente perigoso. Sabe o que é interessante? Quando eu olho nesse texto, eu vejo uma derivação. Isso significa que tudo vem de Deus, o que é tremendo. É que, como diz Davi, tudo vem de ti, então eu só devolvo o que já veio das tuas mãos. Significa que quando a gente está nessa mesma direção de Deus, linkado com Deus e conectado com Deus, por mais autoridade que você tenha dele, você desaparece. Importa que ele cresça e eu diminua. Quanto mais autoridade você tem vindo de Deus, mais perto de Deus você fica. Isso é tremendo. Autoridade delegada. O problema é que quando a gente passa para a mentalidade humana de autoridade, tem gente que não delega, delarga, né? Delargar é diferente de delegar. Delegar é quando você ajuda, trabalha com pessoas. A gente estava aqui na reunião ministerial ontem à tarde, a pastora estava falando, né? Acabou, eu achei interessante, acabou esse tempo de o pastor faz tudo. E é verdade, porque quando eu confundo autoridade com autoritarismo, eu acho que eu sou o centro do universo. E aí, como eu acho que eu sou o centro do universo, eu tenho que fazer tudo com aquela sensação de controle. Eu tenho que estar aqui, qualquer coisa que escapar da minha mão, eu mato, né? Já viu aquele irmão que fala: eu sou tão humilde que se eu encontrar alguém mais humilde, eu mando matar? Não é? Tem gente vivendo nessa perspectiva. A ideia aqui é de delegação. A autoridade veio delegada por Deus e eu também faço isso, porque o modelo é Ele, a referência é Ele, o que significa que todo modo nosso de governar tem que ter base na palavra, nas escrituras. Onde é que Deus se revela? Na Bíblia. Portanto, toda autoridade na igreja tem a referência de Deus. Ele age como Deus, faz como Deus, vive como Deus, ama como Deus e se comporta do jeito que Deus mandou. A palavra é a bússola da autoridade na igreja. Nela a gente anda, por ela a gente se guia, nela a gente consegue viver. Esse aqui é o nosso chamado. Outra coisa que ele colocou aí: a autoridade pressupõe legalidade, ou seja, aqui se emprega o sentido jurídico, legal, o aspecto de um poder dirigido. Genuína autoridade respeita ordens e leis. E a ideia do texto aqui, ó, ou seja, se eu trabalho, a lógica dos dois textos é: se eu trabalho consciente da minha autoridade e da minha vida, eu não vou bater de frente com as leis, porque não preciso, as leis existem para me preservar. Isso é tremendo, irmãos. Só que isso é perigoso para nós hoje.
Porque a gente vive no Brasil e o Brasil é profundamente em relação às leis. O brasileiro é hermenêutico. O que significa isso? Ele interpreta a lei. Está escrito, não pise na grama. Ele pensa, mas eu posso pisar porque eu não estou vindo daqui, eu não nasci aqui, esse negócio não fui eu que pus. Ele imagina, ele não pensa a lei como algo para cumprir. Ele pensa a lei como algo para interpretar. O brasileiro é intérprete de lei, não cumpridor. E quem foi que te disse que a lei é para interpretar? Você já viu que o indivíduo ele vem assim no carro? Quando fica amarelo a mente dele dispara, corre. Não é, irmão, é relaxa, vai fechar. Pensa, irmão. Aí acontecem uns acidentes mirabolantes, os irmãos chegam na igreja, o Senhor me livrou, não livrou, porque é misericórdia, né? Olha como a gente interpreta a lei ao invés de seguir. Isso é extremamente perigoso. Não é à toa que eu estava observando, eu sigo umas páginas lá de Instagram, essa coisa, tem uma página jurídica que eu fiquei percebendo esses dias. Existe quase que um alimento dessa malandragem no próprio formar do advogado. O indivíduo parece que está fazendo de tudo para que o advogado seja um expert em burlar a lei, em achar pedaços. Ele acha que a lei é um queijo suíço, quanto mais buraco, melhor. O cristão não muda o mundo colocando adesivo de Jesus no carro. O cristão muda o mundo cumprindo leis, fazendo a verdade existir, a justiça e a bondade. O cristão muda o mundo na sua perspectiva, na sua verdade. É assim que o cristão muda o mundo, porque ele é sal, e o sal quando está em atividade dá diferença. Se for colocar demais dá problema, de menos sente falta. É equilibrado. Aí o equilíbrio do cristão vem da base da justiça, da graça e da fé. Amém até aqui? Terceira coisa que ele coloca aí dentro do que é autoridade é o ato que implica legitimidade, ou seja, a autoridade só é legítima quando serve à verdade, à justiça e ao amor. Você quer ver uma coisa que é espetacular? Quando a gente olha para isso aqui, ó, legitimidade. Hoje, nós vivemos num mundo que é marcado por tudo aquilo que é falsificado. Como é complicada a falsificação. Até porque a falsificação é um produto tão bem feito que para identificar só quem conhece muito bem o original. Se hoje você me der uma nota falsa de R$100, provavelmente eu vou levar para casa. Só o olhar do expert é que consegue fazer. Fala a verdade, você não fica constrangido quando você chega no mercado que dá a nota, a menina olha para você assim, começa a virar a nota. Você fica assim sem graça, olha para o lado, fala, mano, eu sou crente, irmão, sou pastor, né? Mas não adianta, irmão. Ela está certa, né? Até porque o problema não sou eu, o problema são os malandros que soltaram essas notas por aí, elas estão por aí. Agora, tenta imaginar o que é isso do ponto de vista do comportamento. Porque hoje, escute o que eu vou te dizer, nem todo mundo que canta bem, prega muito, está de terno e gravata é santo. Porque a verdadeira autoridade vem de Deus, se vem dele, vem da verdade, se vem da verdade, vem da luz, se vem da luz, vem da justiça, se vem da justiça, se comportará como tal. O tempo vai dizer como é que isso funciona. Por isso que uma das coisas mais necessárias à igreja do século 21 chama-se discernimento. E deixa eu corrigir uma coisa em nome de Jesus, discernimento não é tecla SAP de crente. Tem crente que acha que discernimento é tecla SAP espiritual. Lembra da tecla SAP? Você está assistindo e coloca lá para a legenda, né? Tem crente que acha que alguém fala em línguas, aí vem o irmão, levanta e traduz para o português. Discernimento, não é discernimento, é tradução simultânea. Discernimento é você compreender o espírito que está agindo ali, por que e quais serão as suas ramificações, as consequências daquele ato. Se isso vai trazer paz à igreja ou vai trazer problema lá na frente. O discernimento é a capacidade de ouvir o sussurro de Deus no meio do barulho de todas as vozes. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, ele diz algo que é fantástico. Ele fala assim, ó, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, sabe o que é isso? Que eu tivesse toda a capacidade de comunicação do mundo. E língua dos anjos ali não é língua estranha. É a língua fantástica que havia, segundo os filósofos, entre os anjos no mais alto grau de sabedoria. Paulo está dizendo ainda que eu tenha todas as comunicações do mundo. Se eu não tiver amor, serei como um prato que bate, um sino que retine. Olha a lógica de Paulo. É o amor, porque é a essência de Deus em mim, que faz com que a minha comunicação seja entendida por Deus. Porque sem amor eu posso fazer o barulho que fizer. Deus não escuta como comunicado, escuta como barulho. A minha oração aqui hoje é, Deus, quando eu canto ou falo aqui, como o Senhor escuta em cima? É barulho ou é voz? É música ou é ruído? É comunicado ou é som? Qual é o sentido que o Senhor conhece daquilo que eu falo aqui? Resumindo tudo isso, a autoridade, do ponto de vista bíblico, é a capacidade vinda por Deus de estabelecimento de governos, de leis e de sistemas. Por que Deus faz isso? Porque o caos não é de Deus.
Porque essa bagunça, a anarquia não vem de Deus. Como é que Deus cria no Gênesis? Vendo que a terra está sem forma e vazia, então Ele estabelece a ordem no caos. A gente faz isso geralmente de manhã. A palavra cosméticos vem daí. Cosmos, mundo ou ordem. Sentiu que o rosto está uma bagunça, joga a ordem. Cosmos. É a nossa pequena tentação de criação logo cedo. É para a gente lembrar todos os dias que nós trabalhamos e servimos ao Deus da ordem, ao Deus do que é certo, do que é bom. Olha para mim, no século 21, onde está todas as fronteiras embaraçadas e tudo vai de qualquer jeito, a igreja não. Aqui na igreja ainda existe certo e errado, o bem e o mal, a vida, a morte, a bênção e a maldição, a justiça e a injustiça, e a igreja está a favor da justiça, a favor da vida, a favor do bem, a favor da graça. Isso chama-se igreja. Segunda coisa que ele colocou aí são as dinâmicas da autoridade. Olha que interessante, Deus ordenou a existência das autoridades. Honrar e servir autoridades constituídas por Deus é, de certo modo, honrar e servir a Deus. Significa que eu estou entendendo que Deus sabe que eu preciso de direção e de guia. Daí levantou pastores, daí levantou governos, sistemas que podem funcionar. E mais do que isso, que a igreja com consciência certa de voto sabe a quem eleger. Eu costumo dizer que existe uma casta que Jesus falou que só sai com jejum e oração. E tem outra que só sai com voto, né? É importante a gente lembrar disso, da capacidade de saber se portar, saber trabalhar, pensar, refletir, raciocinar, por uma igreja que conheça isso, as estruturas sociais onde está vivendo, conheça os políticos que colocou lá e cobre deles a honestidade e a verdade. É preciso restabelecer uma consciência de que o voto não é só uma coisa que acontece no dia que você vai lá na urna e digita, mas o que acontece também no que vai vir depois. As consequências de estar perto. Olha que interessante, é preciso tomar cuidado, eu coloquei aqui, com dois tipos de sujeição às autoridades. Porque tanto Paulo quanto Pedro falam de sujeição à autoridade, mas eles não estão falando, vou repetir, eles não estão falando de uma sujeição a qualquer custo. Não existe isso na Bíblia. Essa sujeição aqui é equilibrada, pensada, raciocinada, até porque você vai ver que Paulo vai começar todo esse desenvolvimento de consciência trabalhando com culto racional. Não vos conformeis, você vai lá em Romanos 12, ele começa assim, não vos conformeis, no original grego, não tomem a forma deste século, esquema no grego. Não entrem no esquema, não esquematizem a coisa, mas transformai, metanoia, mudança radical de vida, de acordo com o vosso culto racional. A mente pensa. Ou seja, Jesus morreu para matar os seus pecados, não a sua inteligência. Amém? Crente pensa. Ser crente não significa cometer suicídio intelectual. Você precisa pensar, usar o seu cérebro. Aliás, se Deus não quisesse que você fosse um leitor, não tinha te mandado uma Bíblia, um livro, 66. Se Deus achasse que não era importante você ler, te mandava um Twitter, #fui. Se Ele mandou esse livro aqui é porque Ele quer que você pense. Só Eclesiastes você pode pensar 10 anos, não é? Olha que interessante, eu coloquei aqui, é preciso tomar cuidado com dois tipos de sujeições às autoridades. Primeiro, a sujeição das aparências. Não faz o menor sentido para Deus, se tem um erro grave, é eu fazer a política chamada política da malandragem em relação à autoridade. A bajulação, a mania de achar que está perto o tempo todo. Já viu aqueles indivíduos que andam só perto de político o tempo todo? Fala a verdade. Como é que é? Mosca de boi, olha aí, fantástico. Como é triste, mano. Eu fico assim, pensando, como é que a pessoa chega nesse nível? Você já viu que tem indivíduo que ele fica assim o tempo todo do lado, na época da campanha, por exemplo, já viu? Ele fica ali, ele quer cercar o indivíduo, é um negócio esquisito, ele parece a sombra, só que encarnada do indivíduo. Há muita gente que faz isso, só que na hora H some. Sabe o que Napoleão escreveu? Napoleão disse que 90% dos grandes amigos dos reis morrem enforcados. Porque essa bajulação é perigosa. Outro tipo de sujeição que não é o da Bíblia é a sujeição à crítica. O que é isso? É quando o líder não aceita nenhum tipo de crítica e assume o lugar intocável, a idolatria do líder. Honrar, amar e servir ao líder, à autoridade, não significa idolatrá-la, porque idolatrá-la é colocá-la no mesmo sentido de Deus, e Paulo está deixando bem claro que não existe autoridade que não venha de Deus. Portanto, eleger qualquer outra coisa como Deus é tentar rivalizar com Ele, na origem e na essência da autoridade.
Isso é perigosíssimo. E existem alguns sistemas religiosos no Brasil que trabalham com isso. Tem igrejas, por exemplo, que, paz, meus irmãos, vou ter que falar para você entender bem, mas paz, meus irmãos, até para sexo entre marido e mulher tem que pedir para o líder. E se você der o azar dele estar ruim no dia, você já era. Ele vai dizer não. A gente vive numa geração que tem essa doença da referência, porque isso foi quebrado há muito tempo. Então qualquer pessoa que se levante com algum tipo de diferença, ele é seguido e idolatrado quase que como um Deus. Isso é um perigo mortal, porque eu estou aqui hoje ministrando, dando aula, isso não significa que eu domine esse assunto, sou um expert, isso aqui pode se voltar contra mim, porque essa palavra é sempre maior do que eu. E eu não posso de modo nenhum achar que eu estou dominando tudo isso daqui, muito pelo contrário. É preciso aprender, é que nós vivemos numa geração, essa geração viciada na internet, por exemplo, que eu não sei por que se desenvolveu isso, mas você já percebeu que hoje todo mundo é expert? Todo mundo tem opinião formada sobre aquilo que nada sabe? Você bota o brasileiro tem um problema gravíssimo, ele dá opinião formada sobre livros que nunca leu. Não é esquisito? Você vai conversar com o indivíduo e não faz ideia de quem seja, por exemplo, Dostoiévski, ele tem uma opinião, não, acho que não é assim, nunca leu. É um negócio tão estranho isso. É por isso que a gente tem hoje tanta gente errando terrivelmente nos púlpitos, na vida, nas escolas, nas igrejas, porque estão dominando coisas para as quais não foram chamados. E nunca tente dar fruto onde Deus não te plantou. Só frutifique se Deus te plantar. Se Deus te plantar, pode ter certeza que seja no deserto você vai dar fruto. Agora, se Deus não te plantar, você pode estar no oásis, você seca e morre. Amém, irmãos? Instâncias da autoridade. Existem várias formas, várias instâncias da autoridade. Por exemplo, a autoridade de governo, são as relações políticas e de trabalho. Eu acho tremendo isso da Bíblia. A Bíblia faz questão de enfatizar tudo, está tudo aqui, ó, tudo no texto. Alguns textos bíblicos, eu costumo dizer muito isso, eles são mais atuais que o Jornal de Amanhã. Eles vão mostrar coisas profundas para nós. O texto bíblico não ficou só na ambiência, como a gente tenta colocar, só o espiritual. Trabalhou aqui o físico, o comum, o governo, o Estado, o modo como as coisas se comportam, a política e o jeito de ser. São as relações da política e do trabalho. Tem também a autoridade na família, são as relações sociais. Tem aí na sua apostila, as autoridades da família. E olha, se tem uma jogada inteligente de Satanás nos últimos tempos, é quebrar a autoridade da família, ele faz isso pela via do homem. Nós vivemos numa geração onde o homem tem sido enfraquecido. E em duas instâncias. Ou se enfraquece o homem enquanto masculino, ou se tira de casa o pai. Quando isso acontece, você desmonta um padrão e um projeto familiar. E o pior, isso mexe nas teias e nas estruturas da sociedade. Só Deus para ter misericórdia desta sociedade quando a fatura desses excessos chegar. Porque os excessos cobram, e caro. Nós vivemos numa geração da falha do homem, isso é extremamente mortal. Alguns lugares onde a gente vai, eu tenho observado, eu viajo demais, os irmãos sabem disso, tem lugares que a gente chega que é assustador. Esses dias mesmo eu vi uma cena esquisita, eu vi como cantava o Caetano Veloso, o avesso do avesso. O cara frágil, feminilizado, e a moça bombadona e de mão dadas. Ou seja, eles são namorados, só que ela é ele e ele é ela. Vai entender. É tudo o contrário, está tudo virado do avesso. Porque vivemos numa geração que apagou as fronteiras. Porque a lógica que mais impera no mundo de hoje é que tudo pode de qualquer jeito, do jeito que vier. Quando isso acontece, você tem uma anarquia. Quando tem uma anarquia, não tem um governo. Quando não tem um governo, Satanás acertou em cheio e tirou da mente das pessoas o foco de olhar para cima, de onde vem toda a autoridade, como Paulo e Pedro estão dizendo. Agora olha a igreja sabe que existe um governo, esse governo é soberano, está acima de tudo e de todos, e manda em tudo e em todos. Portanto, a igreja tem diretriz, sabe para onde vai, sabe para onde ir, respeita as ordens e o modo de ser. Por mais simples e comum que seja, na igreja, do ponto de vista bíblico, ainda é um homem e uma mulher que se casam, geram filhos para a glória de Deus, para poder chegar como no Salmo 128 e dizer, a paz sobre a nação. Esses dias eu vi um detalhe, eu fui ministrar numa igreja lá em Araguaína, se não me engano, e eu estava falando sobre o filho pródigo, e notei um detalhe, assim, a coisa parece que é giganta do texto. Jesus começa o texto dizendo assim, ó, um homem tinha 2 filhos. Ele não diz um pai, que seria a lógica. Tinha um pai que tinha 2 filhos. Ele diz, um homem tinha 2 filhos. Os filhos é que vão dizer pai. Jesus começa dizendo um homem, porque para Jesus só é pai quem é homem.
Porque tem muito homem para fazer, pouco para criar. Para Jesus, antes de ser pai, tem que ser homem. Homem para honrar as calças, honrar a mulher e honrar os filhos que põe no mundo. Para Jesus é preciso ser homem antes de ser pai. Nos leva a sério isso. Então, se você tem algumas instâncias de autoridade, o governo, toda essa coisa estabelecida, política e social. Você tem a família, as relações sociais. E você tem também a autoridade eclesiástica, as relações espirituais. E eu acredito que no caso da autoridade eclesiástica que a gente está vivendo a maior crise hoje. Porque dentro da autoridade eclesiástica hoje tem uma tentação de copiar o mundo no sentido da organização política. E a politicagem eclesiástica é mais séria do que lá fora. Em alguns lugares a gente sofre muito por causa dos autoritarismos eclesiásticos. É preciso entender de uma vez por todas que na igreja, ainda que nós sejamos líderes, também somos servos. Porque em última instância, mesmo o pastor, também somos ovelhas do rebanho do Supremo Pastor. Isso significa que na igreja não pode existir de modo algum impérios tirânicos que mandam, que oprimem, porque nem Jesus fez isso. Jesus nunca impôs, ele propôs. Olha a proposta de Jesus: se alguém quiser, venha. Tem nada mais aberto do que isso. Jesus não estabeleceu uma série de regras, ele não olhou para a pessoa de cima e embaixo. Aliás, se ele fizesse uma série de regras para receber as pessoas, nenhum dos 12 apóstolos entraria, nenhum. Você já deu uma olhada nos apóstolos que Jesus chamou? Faz uma análise para você ver. Eu estava lendo esses dias uma pesquisa que foi feita por uma universidade na Inglaterra, um perfil psicológico. Eu estou estudando psicanálise. Eles fizeram um perfil psicológico dos apóstolos de Jesus. É assustador. São páginas e páginas, você toma um susto atrás do outro. Interessante que a conclusão da pesquisa que é fantástica. A conclusão diz assim, ó, desses 12, o único que tinha algum traquejo político, de modo que pudesse talvez em alguma empresa de hoje ter algum cargo de liderança, era Judas. Justo ele. O cara que tem o nome mais bonito do grupo, louvor. É a Bíblia dizendo que nome bonito não faz o caráter. Aí você tem um Pedro. Olha, tenta imaginar comigo isso aqui, ó. Pedro paga imposto e reclama para pagar. E Mateus, que cobra errado e é odiado pelos judeus. Quantas vezes Pedro não quis jogar Mateus no mar da Galileia? Imagina. Eu acho tremendo que um dia Jesus chega. É que no texto de Romanos, a gente parou no versículo 5. Se você for um pouquinho para frente, você vai ver Paulo falando para os cristãos para pagarem os impostos. É tremendo isso. Aí um dia chega um cobrador de impostos e vai cobrar um imposto de Pedro e já chega assim, ó, já chega logo intimidando. Teu mestre não paga imposto, não? Pedro fala, espera aí que eu vou perguntar para ele. Ele entra lá e fala, Senhor, tem um cara cobrando imposto aí, a gente não vai pagar não, né? Não precisava, Jesus vem da linhagem de Davi, né? Sabe o que Jesus faz? Jesus fala para Pedro, Pedro, pega a tua vara. Gente, o que eu vou te dizer aqui é tão tremendo que emociona. Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, pega a tua vara e vai pescar. O que você faz da vida, Pedro? Sou pescador, então vai trabalhar, só paga imposto quem trabalha. Pega a tua vara e vai pescar. Só que Pedro pescava de rede. Eu nem sei qual foi a última vez que Pedro tinha pegado uma vara para pescar. Isso chama-se humildade. É Jesus dizendo para ele, você está acostumado com coisa grande, vou te fazer voltar ao pequeno, para entender que você é pequeno, e os pequenos é que pagam imposto, os grandes são só quem tira, os pequenos pagam. Por isso que os pequenos sofrem, eu vim para os pequenos. Tem um ditado jurídico usado entre os advogados que dizem que as leis no Brasil são feitas para os grandes e pequenos com certa diferenciação. É como teia de aranha, grandes insetos rompem facilmente, os pequenos ficam mortalmente enroscados. Aí Jesus chega com Pedro, Pedro com uma varinha joga e tem que esperar, porque quem pesca sabe disso, espera. Porque nesse caso não é qualquer peixe, tem um peixe certo. Agora olha para mim, a Bíblia diz que quando Pedro pega o peixe, que tira, ele está entalado com uma moeda. Gente, é salvação. O crente nunca faz nada sem o objetivo da salvação. Se Pedro não pesca o peixe, ele vai morrer engasgado da pior forma possível, porque é obsessivo por aquilo que brilha, achou que era pão. Quanta gente morrendo assim? Obcecado, engasgado. Aí Pedro vem, tira a moeda, facilita de novo a respiração, devolve o peixe e volta com a moeda. Ou seja, salvação em todos os níveis. Salvou do governo porque está pagando imposto. Salvou o peixe porque estava engasgado e com a sua própria obsessão pelo dinheiro. Salvou Pedro porque não é alguém que não paga imposto, agora pode pregar aquilo que vive. E voltou a levá-lo lá na infância, onde ele pescava com uma vara só, para lembrar que tem um Deus que conhece ele lá atrás, hoje, amanhã, e que é o Senhor da providência, da vida, está na nossa carteira, no nosso coração. Todas as dimensões de autoridade estão na Bíblia.
toda. Não há autoridade que não venha de Deus. O que significa que se vem de Deus, eu não preciso impor nada sobre ninguém. Eu não preciso estapear, apertar pescoço, sufocar ninguém. A minha autoridade vindo de Deus libera a respiração de qualquer um que estiver no mar da vida. Amém? Que é para a gente não fazer como um indivíduo que eu li esses dias, que o indivíduo estava passando por uma praia quando viu um peixe agonizando na água, ali saiu, né, do mar, ficou agonizando na areia. O que o indivíduo fez? Ele olhou para o peixe e disse: vou ajudar. Pegou o peixe, botou numa cadeira de sol, arrumou, abriu o guarda-sol, botou um óculos escuro, passou um protetor solar e falou: beleza? Fica aí, te ajudei. Ele bonito, mas morto. Porque tudo que o peixe precisava não era de um aparato, era voltar para o lugar onde ele pode viver. A verdadeira autoridade não é aquilo que te mascara, maquia e dá a você a sensação de ter sido alguma coisa. É aquela que te devolve a vida e faz você viver nos lugares onde você é você. Normalmente. Terceira coisa que ele põe aí, atribuições da autoridade. O ser humano é um ser de relações. Contudo, para que haja um mínimo de ordem nessas relações, é imprescindível que haja o uso correto da autoridade. O uso correto da autoridade significa o uso equilibrado dela. Significa que não preciso alterar a minha voz. Eu aprendi uma coisa com um professor bem velhinho que eu tive, eu nunca mais esqueci isso, nunca mais. Ele disse para mim, nunca aumente o volume da voz, melhore os seus argumentos. O meu professor de homilética, o responsável por eu pregar como prego, um homem que me ajudou muito, foi uma grande referência. Olha como ele fazia a nossa prova de homilética lá no seminário, na faculdade de teologia. Ele botava um monte de aluno assim, sentado na nossa frente, igual o pastor Renan está aqui, cada um com uma folha. Então, tinha um com a folha avaliando o nosso contato de olhos com a turma, o outro avaliando nossa língua portuguesa, o modo como falamos, o outro avaliando o conteúdo teológico, se eu não infringir o texto, e o outro as normas da homilética, o modo de pregar, de preparar o sermão, os pontos, tudo direitinho. Eles ficavam ali avaliando a gente. E ele tinha um microfone com aquele módulozinho de potência que quando você aumenta a voz, ele vai lá na luzinha vermelha. E ele ficava do lado e não olhava para mim. Eu começava a ministrar, olhando para o público, porque estou preocupado com meus amigos, e o professor do lado, de olho no módulo de potência, ele dizia: se acender a luzinha vermelha, eu te corto, você toma 0, desce. Para ele, o importante não era a gente gritar na hora que pregasse, era se fazer entender. Comunicação é falar e o outro entender. Não tem problema com quem grita. O problema é se você gritar sem conteúdo, que é pior ainda, que aí lá está batendo. Não é? Qual que é o nosso principal objetivo? É entender equilíbrio. Tem muita gente que acha realmente que a autoridade é o grito, a imposição. Você já viu gente falar: aqui quem manda sou eu. Já parou de mandar faz tempo. Porque quando você precisa lembrar, é porque não manda mais. Não é? Já tem gente que não precisa nem falar. Quando entra no ambiente, as pessoas já sentem aquela presença, uma presença que faz diferença. Eu estava lendo a biografia de Walt Disney. Os escritores, o biógrafo dele, Neil Gaiman, diz que o Walt Disney tinha uma coisa magnética, de que quando ele entrava no prédio, do porteiro, a pessoa que estava lá em cima desenhando, sabia que ele já estava lá. A capacidade de andar entre os seus liderados. Já viu o filme de líderes, por exemplo, o Gladiador? Quando chega o líder, a falange para. Todo mundo sabe que a autoridade chegou. Se você precisar gritar, é porque você não é uma autoridade e nem tem. Agora, quando você não precisa, aí que é bonito, porque as pessoas vão te seguir pela referência, vão te seguir porque gostam de ver a glória de Deus em você. Você segue porque onde você passa, rastros de Deus ficam. Sabe como é que Davi termina o Salmo 23? Bondade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Ou seja, não sou eu que sigo eles, eles me seguem, são rastros meus. Eu acho tão tremendo o final do Salmo 23 ser bondade e amor. Algumas das nossas Bíblias traduziram por causa do latim antigo, bondade e misericórdia. Até serve, mas naquele caso específico, por causa do contexto, o que Davi está colocando é amor. Até porque experimenta falar para sua esposa assim: eu casei com você por misericórdia. Que diferença que dá, não dá? Bondade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Olha que tremendo. Ele colocou algumas atribuições da autoridade para a gente fechar. Primeiro, dirigir e orientar. É a posição de quem guia, de aponta os horizontes e as mudanças. Ou seja, olha para mim aqui, no Salmo 23, Davi fala assim: ele me guia mansamente às águas tranquilas. O que significa isso? Que ele sabe onde essas águas estão. Um líder só pode guiar os outros às águas tranquilas se eles souberem onde elas ficam. Porque um líder que nem sabe onde ficam as águas tranquilas, de tão tumultuado que está, não vai levar ninguém para lá.
Não é verdade? É antes saber para onde se vai, direção, guia, saber para onde está indo. É igual um indivíduo que botou um adesivo num carro lá na Bahia: não me siga, estou perdido. Tem muita gente que faz isso, não faz ideia de para onde vai. Aqui é a ideia de seguir, orientar, de dirigir. Quem é a autoridade? É o indivíduo que a gente pode seguir. Olha para mim aqui, ó. O apóstolo Paulo chega para Timóteo e fala assim, ó: tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina, para que te salve não somente a ti, mas também aos que te ouvem. Raciocina no reverso. Se eu pregando a verdade eu posso me salvar e salvar quem me ouve, se eu pregar a mentira, além de me perder, eu te perco junto comigo, não é? Quer ver uma coisa? Para você entender o que Paulo estava dizendo, eu vou usar uma metáfora, uma ilustração. Digamos que a pastora Cássia está aqui, a nossa líder aqui. A pastora está aqui e ela é a comandante desse exército, somos um exército. E a gente está acampado aqui alguns dias, porque do lado de lá ninguém nunca foi, não sabe o que é, e é uma mata fechada. Só que ela, como líder do exército, ela tem acesso a informações privilegiadas. Então ela sabe que do lado de lá tem água e comida, só não tem caminho ainda. Então ela me chamava na frente do exército e dizia: vem cá, você agora está sendo nomeado como o nosso olho e a nossa vida. Você vai na frente do exército abrindo o caminho, porque eu sei que do lado de lá desse matagal aí tem água e comida, e você vai na frente. Estou colocando você agora como nosso guia. Porém, é aí que ela dizia: tem cuidado de ti mesmo, porque tanto eu, tua comandante, como os teus companheiros de farda vão atrás no caminho que você abrir. Então, se você abrir um caminho para a morte, a gente morre tudo. Então, toma cuidado, abre o caminho para a vida, porque você vai se salvar e salvar a gente. É isso que Paulo está dizendo. Cuidado com o lugar onde você vai. O que significa que é bonito estar em posição de autoridade, mas é perigoso, porque eu posso estar guiando todo mundo para o inferno junto comigo. Eu li uma frase esses dias que ela detonou comigo. O escritor diz assim, ó: você pode nascer na igreja, ser apresentado na igreja, cantar nas crianças na igreja, nos adolescentes na igreja, você pode se tornar jovem na igreja, conhecer outra jovem na igreja e casar-se na igreja. Você pode se desenvolver a sua vida na igreja, ter seus filhos na igreja e apresentá-los assim como você na igreja. Você pode envelhecer na igreja, ver seus netos na igreja, morrer na igreja, ser velado na igreja e acordar no inferno. Se você viveu a vida toda na igreja, mas não em Deus. Se você se acostumou a seguir gente e não o Senhor. Se você se acostumou a ser obediente a sistemas e não a palavra. Se você nunca foi igreja, foi apenas organização. Se você não foi corpo, foi só rótulo. Se você teve número e cartão de membro, mas nunca teve contato com a graça e com a vida. Se você estava na sombra da videira, mas não no caule da videira. Se você esteve só aqui, mas não lá. Nosso chamado é muito mais forte. Dirigir, orientar. Outra coisa que a autoridade faz, de acordo com a apostila aí, ó, é proteger, é a posição da lei, da ordem, da moral, da capacidade de andar dentro das margens. Olha para mim aqui, ó. A ideia de Paulo e Pedro aqui é fantástico. É dizer que a lei traça as margens dentro da qual a gente anda. É por isso que quem anda fora da margem é marginal. Deu para entender? A bandidagem acontece aqui, ó, fora da margem, são os marginais da fé. E eles aparecem por vários lados. O problema é quando o marginal da fé também é autoridade. Aí vira um crime de formação de família. É quando a gente faz de tudo para que ninguém tenha acesso a esse mundinho. E para terminar, assegurar o bem-estar de todos. A ausência da autoridade estabelece o caos, desorganiza, desestabiliza a ordem humana. Em outras palavras, o cristão é alguém que respeita e que reconhece as autoridades, que sabe que Deus está no controle de todas as coisas e que não precisa temer a lei nem a vida, porque ele sabe que se ele vive bem para a glória de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Aí ele vive bem. Aí ele consegue ser fiel. Aí ele consegue ser feliz. Ou seja, nosso principal objetivo essa manhã é entender que dentro dos fundamentos da autoridade, nenhum deles é maior do que a consciência de onde ela vem. De onde ela vem? Ela vem de Deus. O que significa que todo e qualquer cristão precisa lutar, olha para mim, precisa lutar para não se tornar apenas um seguidor repetidor de ordens vazias. Eu vou te mostrar uma coisa para a gente fechar aqui que é belíssimo na Bíblia. A Bíblia vai mostrar um faraó lá no Egito, dando uma ordem que, se a gente fosse achar que tudo que o cristão faz é obedecer cegamente,
Imagina, a Bíblia diz que o faraó mandou as parteiras hebreias matarem os meninos judeus. E a Bíblia é tão tremenda que diz que elas desobedeceram aquela ordem. Aí sabe o que a Bíblia faz? Olha para mim. A Bíblia presta uma homenagem àquelas mulheres. Você quer ver uma coisa? Se eu não me engano é Êxodo capítulo 17, se eu não me engano, ou Êxodo 1, 17, uma coisa assim. Deixa eu ver se é isso mesmo. Mas a Bíblia presta uma homenagem a essas mulheres. Olha só, Êxodo capítulo 1, versículo 17. Olha que coisa magistral. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes havia ordenado, mas deixaram os meninos com vida. Aí a Bíblia lá na frente vai dar o nome dessas mulheres. Isso é tão tremendo. É a Bíblia homenageando parteiras egípcias dando o nome, mas não falando o nome do faraó. O cara que está no top, a Bíblia não diz o nome. As parteiras ela faz questão de lembrar. É a Bíblia dizendo que quando a autoridade vem de Deus, você respeitando fica na história. Quem desrespeita some, não tem registro, desaparece. Porque quem respeita a Deus, respeita a vida, luta pelo amor, luta por aquilo que é maior. Fica de pé, por favor. A nossa maior sensação deve ser de aprender a viver de acordo com a palavra. Quando isso acontece, tudo se encaixa perfeitamente. Tudo fica diferente, tudo fica melhor. Porque a gente vai aprendendo a ter emoções controladas, equilíbrio no ser e no viver. O bonito da fé cristã é essa capacidade que a gente tem de entender que a nossa autoridade não é para arrancar a cabeça de ninguém, mas para devolver vida. Simples assim. Aliás, quem lava as mãos é Pilatos. A gente lava os pés uns dos outros. Amém? Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa vocação. Obrigado, Deus. Obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Senhor estar sempre estabelecendo a ordem no meio do caos. Obrigado porque a nossa vida pode Te servir e testemunhar da Tua graça nesse mundo caótico que a gente vive. Deus, obrigado por a nossa igreja ter esse espaço da palavra e as pessoas terem como se alimentar da verdade da graça, Pai. Que esta igreja seja celebrada e reconhecida como uma igreja que serve as Tuas leis, que está olhando para o Senhor como autor e consumador da nossa fé. Pai, que as nossas famílias sejam um lugar onde a Tua graça e a Tua autoridade se manifeste. Que esse mundo possa sentir esse sal daqui, essa luz daqui brilhar nos cantos mais obscuros da história. Que a gente aprenda a lavar os pés, Pai, para que cada um aqui honre ao outro, ame ao Senhor, tema a Deus e honre as Suas autoridades. Obrigado por cada vida aqui, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado.